5. Considere hipoteticamente que HTB, meliante conhecido na região do Rio Vermelho, no horário de almoço, próximo ao restaurante XYZ, foi preso por estar fumando um cigarro de maconha. Segundo o entendimento do STF e do STJ, HTB praticou tráfico ilícito de drogas. Essa questão absurda. Preste atenção. Considere que HTB, meliante conhecido na região do Rio Vermelho, no horário do almoço, próximo ao restaurante XYZ, foi preso por estar fumando cigarro de maconha. Fumar maconha é crime, gente? Não. Essa questão ela é ridícula. Ela é ridícula. Por que ela é ridícula? Porque usar não é um verbo previsto no artigo 28 de 11.343. O adquirir, o transportar, o ter em depósito, isso é. O cultivar, vai ser. O colher, vai ser. Mas fumar maconha não é crime. É óbvio que você interpreta o seguinte: se eu fumo, eu estou trazendo comigo. Mas isso não está escrito na questão. Está dizendo que ele foi preso por estar fumando a maconha. Então, tráfico não é mesmo. Praticou o tráfico ilícito previsto? Não, não praticou. O que ele praticou é o uso. E usar é crime? Usar, não. B. A conduta é atípica, tendo em vista a grande quantidade de droga adquirida para uso próprio. Bom, aqui nem disse qual é a quantidade. Você vê que a questão está toda ridícula. O cara devia estar fumando uma maconha estragada para fazer essa questão. Ele fumou um baseado muito estragado, comprou realmente no Rio Vermelho, né? Porque brincadeira não. A maconha dele estava podre para ele fazer uma questão dessa, muito estragada. O princípio da consulção é reconhecido e aplicável ao caso, pois não há ofensa a terceiros, apenas ao próprio corpo, tornando a conduta típica. Ora, princípio da consulção não é nada disso. Né? Então você vê que é totalmente drogado, rapaz, totalmente. A pessoa quer dizer o rapaz ou a moça, não sei quem foi que fez essa questão, mas é alguém drogado. A conduta de HTB configura uso de drogas, até configura, e está usando, o qual ainda é crime, usar não é. O portar, o possuir, o ter a droga para o próprio consumo. Embora tenha ocorrido sua despenalização, ou seja, não se aplica a pena de liberdade. Veja bem, a resposta por eliminação, porque não tem outra menos pior, é essa. Mas, a bem da verdade, ela está toda ruim. Porque o que acontece? No artigo 28, a gente tem o crime. E o que aconteceu quando o artigo 28 entrou em vigor? Quando o artigo 28 da Lei 11.343 entrou em vigor, ele veio dizendo para a gente que quando você portar a droga, adquirir, transportar, tiver em depósito para o próprio consumo, você vai ter uma pena de advertência. Não, de amoestação é quando você não cumpre essas penas. Vai ter a advertência, vai ter uma medida educativa, vai ter uma prestação de serviço à comunidade. Como você vai ter essas penas, logo de início, o professor Luiz Flávio Gomes veio e disse: isso aqui é uma infração penal sui generis. Luiz Flávio Gomes veio e disse: isso não é mais crime. O artigo 28 não caracteriza crime. O artigo 28 é uma infração penal sui generis. Ou seja, não é crime. E por que ele disse isso? Porque o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal vai dizer para a gente que infração penal é um gênero que tem duas espécies: crime e contravenção penal. E que o crime se difere da contravenção em razão da sua pena. Crime vai ser punido com pena privativa de liberdade, de reclusão ou detenção. E crime vai ter a pena de
multa cumulativa ou alternativamente, nunca isolada. Já a contravenção penal, a pena privativa de liberdade é a prisão simples. E pode ter a multa isolada, cumulativa ou alternativa. Aqui não pode ter isolada, mas aqui pode. Então, a diferença, infração penal é um gênero do qual a diferença entre uma e outra eram as suas penas. Aí Luiz Flávio Gomes veio e disse, ora, o artigo 28 não se enquadra, aí para efeito de pena, nem no conceito de crime e nem no conceito de contravenção. E aí ele disse, uma infração penal sui generis. Veio o STF e disse, não, o artigo 28 é crime, porque está no capítulo dos crimes. Então é crime. E o STF veio e disse, para ser crime, não precisa ter pena privativa de liberdade, porque a Constituição Federal, quando fala das penas, ela diz que as penas podem ser privativa de liberdade, restritiva de direitos, de multa, elas podem ser penas alternativas. Então, o STF veio e disse, não, crime existe. Veio o STF aqui e disse, Luiz Flávio Gomes está errado, crime existe. Não houve a descriminalização, como diz o Luiz Flávio Gomes. Não houve descriminalização. Houve a despenalização. Aí, ele piorou a situação. Porque a emenda ficou pior do que o soneto. Por que ficou pior? Porque, veja bem, se ele está dizendo para mim que isso aqui é crime porque está no capítulo dos crimes, e porque a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, admite outras penas que não a privativa de liberdade e a de multa, ele está dizendo, é crime e tem pena. Como é que está dizendo que houve despenalização? Aí vem a doutrina dissidente porque não concorda nem com o Luiz Flávio Gomes nem com o STF, diz, há crime e há pena. O que houve foi a desencarcerização, que é a melhor opinião. Por quê? Porque crime existe. Não existe mais encarceramento. Existe crime, existe pena. Qual é a pena? Advertência, medida educativa e prestação de serviço à comunidade. Tanto existe pena que, se você continuar estudando o artigo 28, o legislador vai dizer, se as penas do caput não forem cumpridas, o juiz poderá admoestá-lo ou impor a multa. Para quê? Para obrigar você a cumprir a pena. Então, pena existe. Então, a verdade é, usar não é crime. Mas como a gente tem uma questão absurda e uma banca orgulhosa, prepotente, que não quis anular para dizer que errou quando fez, porque isso aqui seria muito fácil, vou anular essa questão porque está errado. Teria que fazer, essa questão não existe. Mas não foi anulado. E como não foi anulado, ela está aqui, e a resposta ficou a letra D, porque entre todas as outras alternativas, a menos pior é essa. Porque você vai começar a interpretar que configurar o uso de drogas ainda é crime, porque a pessoa, para usar, ela está portando, ela está trazendo consigo a droga. Eu acho ridículo, porque usar não é crime. Mas, embora tenha ocorrido sua despenalização, ou seja, não se aplica a pena de liberdade, é o conceito que o STF deu da despenalização. Agora, não pode ser letra E porque o princípio da adequação social é aplicável, pois se trata de tráfico de drogas. Se ele dissesse que a adequação social por causa do uso, já é absurdo, mas seria mais compreensível que no tráfico. Quer dizer que o tráfico, ele é adequado e é aceito pela sociedade, aí está um pouquinho demais para a nossa cabeça, né? Não é possível, como é que a gente vai fazer concurso para a polícia achando que é socialmente adequado você ser traficante. Não prendo mais nenhum traficante nesse mundo, porque é socialmente adequado, né? Não tem sentido. Ainda que você goste de um baseado, mesmo que seja estragado, você não pode achar que o tráfico é uma coisa socialmente adequada. Então, letra D. O princípio da adequação social, ele é o princípio através do qual não se deve incriminar ou punir condutas que são aceitas pela sociedade. Então, na verdade, várias circunstâncias você pode colocar a adequação social como princípio a ser utilizado. Por exemplo, você hoje faz uma tatuagem.
Quando você faz uma tatuagem, você está ou não está sofrendo uma lesão? Está. Mas é adequadamente social? As pessoas aceitam isso naturalmente? Aceitam. Vai entrar tanto na lesividade quanto na adequação social. Porque você está fazendo algo que é aceito pela sociedade, que não incrimina ninguém. E, no entanto, fica ali você sofrendo com aquela agulhadinha. Esse aqui, então, sofreu bem, né, filho? As pessoas dizem que nem sente dor. Hoje, uma amiga me disse que dói menos que depilar uma virilha. Eu falei, não é possível. E ela falou que dói menos. Não é verdade? Não, a letra A, então, chega a ser absurdo, né? Pois é. Aí, quando a pessoa entrou com recurso, o que eles eram para ter feito? Anulado. Mas não anularam, não anularam. Não anulam. Problema sério. Porque uma amiga minha vai fechar o braço, ela falou assim, eu falei, gente, mas você vai sentir muita dor. Ela disse, você dói menos que depilar uma virilha. Eu falei, putz, grilo. Ela disse que dói menos. Você já depilou a virilha? Para me dizer se dói menos? Porque com esse braço todo tatuado, pode me dizer, né? Não? Gente, qual o problema? Que machismo vocês, gente. Não perguntou? Eu não perguntei pra de sacanear, não. Perguntei porque acho uma coisa muito natural. Ah. Não, eu perguntei porque ela falou, você sabe quem falou isso pra mim? Foi a coordenadora do Pra Passar a Érica hoje. Ela vai fechar o braço todo, né? Eu falei, ai, que dor. Cheguei a sentir a dor assim quando ela falou. Aí ela falou assim, dói menos que depilar uma virilha. Eu olhei pra cara dela assim, Olha isso. Então, 6. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Bom, já fizeram a resposta, nem perguntar quem marcou o quê. Eu não gosto de saber que vocês sabem a resposta. Letra A. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. Gente, claro que é errado. Se lei posterior deixa de considerar o fato como crime, houve abolício criminis. Cessam todos os efeitos penais, podendo permanecer apenas os efeitos civis. Porque o fato de dizer que agora aquele ato por você praticado não é mais crime, isso não significa que na época em que você praticou, você não causou nenhum dano a alguém. Então, letra A, errada, porque os efeitos penais da sentença condenatória são todos abolidos pela abolício crimes. Artigo 2º, combinado com 107, inciso 3 do Código Penal. B. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Gente, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se a inquérito policial, a ação penal e a execução da sentença. Se a lei posterior favorece, ela se aplica a todos os momentos. Ah, pratiquei um crime que agora não é mais considerado crime. Veio uma lei nova, eu estava respondendo ao inquérito. O que acontece com o inquérito? Acaba com ele, é extinto. Ah, já tinha acabado o inquérito, eu estou respondendo o processo. O que acontece com a ação? Acaba com a ação, extingue a ação. Ah, eu já tinha até sido condenado e estava cumprindo pena. Acabou. Você tinha até o ano de 2005 o crime de sedução. Imagine só, Alberto seduzindo a Bárbara. Seduzia. Aí estava ele respondendo a um processo penal por crime de sedução, porque seduziu Bárbara, mulher honesta. Era crime de seduzir mulher honesta. Bárbara, você era honesta em 2005, não era? Era uma criança ainda, né? Aí, então, o que acontece? Eu já era até mãe em 2005. Mas, o que acontece? Aí, então, era uma mulher honesta. Já não éramos mais honestas, porque você honesta tinha que ser virgem, né? E aí já não era um bom tempinho. Aí, o que acontece? Alberto seduziu quem? A Bárbara, mulher honesta. Aí veio a Lei 11.106 e disse o quê? Seduzir mulher honesta não é mais crime, pode seduzir. Não é verdade? Não pode importunar ofensivamente ao pudor, mas seduzir pode. Então, o que aconteceu com o processo do Alberto? Extinto. O processo acabou. E o que acontece? Não acontece nada.
Ah, mas ele já estava cumprindo pena, vai ser solto agora. Josiane, agora ele foi solto, acabaram os efeitos da sentença penal condenatória. Ele vai poder pedir indenização ao Estado porque ficou preso? Não, porque quando ele praticou era. Entenderam? Então, assim, acaba com os efeitos penais. Mas não houve erro do Estado ao condená-lo ou ao processá-lo. Porque quando ele foi condenado, quando ele foi processado, o fato era criminoso. Então, quando o legislador com a Lei 11.106 de 2005, ela revogou a sedução, o rapto, revogou o adultério, eram todos crimes previstos no Código, tinham pessoas naquela época respondendo por esses crimes. O que aconteceu com essas pessoas? Os processos foram extintos. E se já estivesse cumprindo pena? A pena era extinta. Ah, e agora eu posso pedir indenização? Eu não, porque quando eu pratiquei o fato era crime. Agora eu tenho o privilégio de não ser mais. Tá claro? Então, ela acaba com todos os efeitos penais, inclusive já decidido por sentença condenatória transitada em julgado. C. Para os efeitos penais, considere-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se agem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Essa é a certa, né, gente? Artigo 5º, parágrafo 1º do CP. Olha só, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Então, a lei penal se aplica aos fatos ocorridos no território nacional. E o que é território nacional para o direito penal? É o espaço aéreo, marítimo e o territorial. Esse é o que a gente chama de espaço físico territorial. E nós temos o chamado espaço jurídico, ou território por extensão. Qual é o espaço jurídico ou território por extensão? São as aeronaves e embarcações públicas brasileiras ou as particulares a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem. E também serão consideradas território nacional as mercantes quando em espaço correspondente ao alto mar. Porque aí é aquele princípio da bandeira que a gente estuda quando estuda o artigo 5º do Código Penal. Prevalece a bandeira que está sendo ostentada. Então, se você numa embarcação brasileira, no espaço correspondente ao alto mar, verifica que nessa embarcação o holandês matou um alemão, não importa quem matou, não importa quem morreu, quem julga é o Brasil. Porque aquilo ali é considerado território nacional, já que é uma embarcação brasileira, ostentando a bandeira brasileira, no espaço correspondente ao alto mar. Tá claro? Seja ela pública, seja ela privada, esteja ela ou não a serviço do governo brasileiro, seja ela mercante. Agora, se essa embarcação ou se essa aeronave está em território estrangeiro, só vai ser aplicada a lei brasileira se essa aeronave ou embarcação for pública ou particular a serviço do governo brasileiro. Então, se você está numa aeronave, numa embarcação pública brasileira, ou particular a serviço do governo brasileiro, e dentro dessa aeronave ou dessa embarcação você pratica um crime, quem é que vai julgar esse caso? É o juiz do Brasil. É o juiz do Brasil do último porto ou do último aeroporto que essa embarcação esteve atracada ou que essa aeronave esteve pousada no território nacional. Ah, Josiane, eu estou dentro de uma embarcação brasileira, sou da Marinha do Brasil e estou atracada em Suriname, mas hoje é meu dia de folga. Então eu vou sair para conhecer, sabe como é que o marinheiro para nas pistas, né? Nos portos. E vai sair para conhecer o lugar. Lá ele faz uma besteira. Quem vai processá-lo? Lá. Porque ele não está dentro da embarcação. Não está a serviço do governo brasileiro, foi no dia de folga dele passear. Fez um crime qualquer, vai ser processado lá. Ah, não vou ser processado. Não, não vai ser processado no Brasil. Mas aí ele, que é marinheiro, que não é burro nem nada, o que ele faz? Foge, corre para dentro da embarcação. Porque quando ele fugir e correr para dentro da embarcação, ele entrou no território
nacional. Aí, o Brasil extradita brasileiro nato? Nunca. Extradita brasileiro naturalizado? Só em duas hipóteses. Quando pratica crime comum antes da naturalização ou crime de tráfico antes ou depois. Não é nenhum desses dois crimes, o Brasil não vai extraditar. Você vai ser julgado aonde? No Brasil. Agora, isso é aplicado por causa da extraterritorialidade condicionada, que diz que quando o brasileiro pratica crime em território estrangeiro e ingressar novamente no Brasil, tendo ele praticado um crime que seja crime aqui e crime lá, crime esse que admita a extradição, ele, se não tiver sido condenado lá, se não tiver sido absolvido, perdoado ou declarado extinta punibilidade segundo a lei penal mais favorável, ele vai poder ser julgado no Brasil. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 7º. Então, ele pode conseguir ser julgado no Brasil, mas necessariamente vai ser? Não. Ele tem que conseguir entrar no Brasil. Entendemos? O Brasil é um país tão bom, a pessoa resolve fazer tráfico aonde? Na Indonésia. Né? Então, a pessoa não sei o que tem na cabeça. Letra C, então, a resposta. Letra D. Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado pretendido. Não. Até porque você pode ter o crime tentado e vai responder pela tentativa com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Em nenhuma situação a lei brasileira pode ser aplicada a crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada. Errado. Se as aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada estiverem em território nacional, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Só não será assim aplicada em razão do princípio da reciprocidade quando se tratar de aeronave ou embarcação pública estrangeira ou particular a serviço do governo estrangeiro dentro do território nacional. Mas se for mercante, se for privado e o crime tiver aqui ocorrido, vai se aplicar a lei penal brasileira. Eles precisam saber disso, porque eles não sabem não. As embarcações estrangeiras. Então, artigo 5º do Código Penal. Bom, alguma dúvida nessa? Nenhuma? 7. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no Estado estrangeiro, o crime de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil. Isso está certo? Não, seria o genocídio se ele residisse no Brasil, que é o artigo 7º, mesmo inciso 1, a linha D. B. Como contra o patrimônio do presidente da República. Não é crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, que é o 7º, inciso 1, a linha A. C. Contra a liberdade dos relações exteriores. Esse nem existe nas hipóteses, né? Nem está lá nas hipóteses do artigo 7º, inciso 1. Na verdade, é crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crime contra a fé pública ou patrimônio da União, dos Estados, dos municípios, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço e o crime de genocídio. Então, crime contra o patrimônio da fundação instituída pelo poder público. Perfeito. Que é contra a fé pública ou contra o patrimônio. Perfeita a letra D, artigo 7º, inciso 1, a linha B. Crime contra a vida de empregado de sociedade de economia mista. O que o empregado de sociedade de economia mista tem a ver com isso? Nada, né? Não está previsto lá no artigo 7º, inciso 1. Então, resposta é realmente letra D. 8. A extraterritorialidade, presente no artigo 7º do Código Penal, se divide em condicionada e incondicionada. Na extraterritorialidade incondicionada, aplica-se a lei nacional a determinados crimes cometidos fora do território, independentemente de qualquer condição, ainda que o acusado seja absolvido ou condenado no estrangeiro, exceto... Bom,
A extraterritorialidade se divide em condicionada e incondicionada. Na verdade, também tem a hipercondicionada, ficou faltando aqui. Na extraterritorialidade incondicionada, aplica-se a lei nacional a determinados crimes fora do território nacional, independentemente de qualquer condição, ainda que o acusado seja absolvido ou condenado no estrangeiro, exceto quando o crime for contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Tem essa exceção? Não. Essa, inclusive, é a hipótese que se aplica à lei brasileira. Artigo 7º, inciso 1, a linha A. Quando o crime for contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, do Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Esse é o 7º, inciso 1, a linha B. No caso de genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. 7º, inciso 1, a linha D. Quando por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Essa hipótese está prevista? Não. Então essa é a resposta. Essa é a resposta que não está no artigo 7º, inciso 1. Essa seria a extraterritorialidade condicionada. Quando o crime for contra a administração pública e seu serviço, é o artigo 7º, inciso 1, a linha C. 9. Todo mundo junto, gente? Estou passando porque está indo todo mundo sabendo, né? Se não souber, para que a gente volta. Segundo o artigo 6º do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu, deveria produzir o seu resultado. Existem várias teorias acerca do lugar do crime. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal vigente? No que diz respeito ao lugar do crime, a teoria da ambiguidade ou mista, letra C, artigo 6º. A teoria da atividade é quanto ao tempo do crime, artigo 4º. A teoria do resultado nós não aplicamos, a gente só aplica a teoria do resultado no artigo 70 do CPP. A competência no processo penal é regida pela teoria do resultado. Por quê? O artigo 70 do CPP vai dizer que a competência do juiz do lugar onde houver a consumação da infração. Então, não está previsto no artigo 6º do CP, mas sim no artigo 70 do CPP. Ambiguidade é a certa. Teoria do assentimento. Assentimento não diz respeito ao local de crime. Assentimento pode dizer respeito ao dolo, que é a teoria do consentimento ou teoria do assentimento. Não é o caso aqui. Teoria da relatividade, essa a gente nem tem no que diz respeito a local ou a resultado de crime. Letra C é a resposta, então. 10. É importante a fixação do tempo em que o crime se considera praticado para, entre outras coisas, compreender a lei que deverá ser utilizada, aplicada e estabelecer a imputabilidade do sujeito. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade. Artigo 4º. Nem precisa comentar as outras, todo mundo já sabe, né? 11. Assinale a alternativa correta. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Essa questão está certa. O desconhecimento da lei é inexcusável, ninguém pode se desculpar dizendo desconhecer a lei. O erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. É o que a gente chama de erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. Tá perdido? Fala. Não, é inexcusável, sempre me confundo. Inexcusável é indesculpável. É só você lembrar daqueles filmes chiques para falar, escusa-me, desculpa-me, né? Então, se é inexcusável, não se desculpa. Excusável é desculpável, inexcusável, indesculpável. Ninguém pode se justificar dizendo não conhecia a lei. Tem que ser sempre com outros argumentos. Josiane, o exemplo que todo livro traz. Eu sou holandês, venho para o Brasil e fumo minha maconha porque eu acho que é normal. Ora,
Se eu sou holandês, pensa bem, eu sou holandês, venho para o Brasil e desço aonde? No aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Para vir para Copacabana, que é para onde esse pessoal sempre vai, ele vai pegar a linha vermelha. Ele vai pegar um pedacinho da Avenida Brasil. E quando ele passar naquele pedacinho da Avenida Brasil que ficam aqueles drogados, o que vai acontecer? Ele vai ter a nítida impressão de que fumar maconha no Brasil é a coisa mais simples, porque os cracudos estão quase subindo no carro que ele está ali. Não é verdade? Para e pensa se não é assim que você pensa. Porque você chega a pensar. Aí chega na praia e tem um monte de playboy fumando maconha. Ele vai, pega a maconha dele e fuma. Ele desconhece a lei? Não é a justificativa dele. A justificativa dele é: eu venho de um país onde fumar maconha é uma coisa muito natural. Chego aqui, do momento que eu desci no aeroporto até chegar aqui, o que eu mais vi foram drogados. Como é que eu vou imaginar que isso é proibido? Esse erro é vencível ou invencível? Invencível. Porque eu estou vendo que os brasileiros estão fazendo aquilo, inclusive em situações mais graves, do que eu vou fazer. Então, eu estou achando que aquilo já está o quê? Mas eu estou em relação a um erro de permissão. Eu não sei que aquilo que eu estou fazendo não é permitido. Eu até conheço a lei e sei que eu não posso traficar no Brasil. Eu só não sei que não é permitido eu fumar, porque eu estou vendo os brasileiros fumarem do meu lado. Então, o que ele acha? Que pode fumar. Então, ele entra nesse erro. Se esse erro for inexcusável, indesculpável, vencível, não isenta de pena, apenas diminui. Por que pode ser inexcusável, vencível, indesculpável, evitável? Porque pode ser que ele já tenha vindo aqui outras vezes, pode ser que ele não seja holandês de turismo aqui, pode ser que ele seja um cara que tenha familiar aqui, que o Brasil seja sempre o ponto dele no carnaval. Ora, esse cara ele já sabe como é que as coisas funcionam aqui, não pode dizer que não sabia. Então, se esse erro é indesculpável, pode acontecer de diminuir a pena, se ele poderia vencer esse erro. Se ele não pode vencer, isenta de pena. Então, esse erro de proibição do artigo 21, ele é uma causa de exclusão de culpabilidade, quando se verifica que o erro é invencível, inevitável. Tá claro? Por que ele é uma causa de exclusão de culpabilidade? Porque exclui a culpabilidade sempre que eu encontro uma causa que isenta de pena. Então, ele pode isentar de pena se o erro for invencível. E ele pode diminuir a pena se o erro for vencível. Tá claro? Bom, isso é muito bom saber porque o erro de tipo, o erro ele vai se dividir em erro de tipo vencível e invencível, que é o artigo 20. O erro de tipo, ele não isenta de pena e nem exclui a ilicitude. Ele exclui a própria tipicidade.